Oi, 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 pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Me chamo Dani Alves e no vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito importante: como consagrar o nosso lar ao Senhor. Se você sente que a sua casa está carregada, cheia de briga, ansiedade, sentimentos ruins ou uma sensação estranha, esse vídeo é para você. Vamos aprender juntos como transformar o nosso lar em um ambiente cheio da presença de Deus. E olha, não precisa de nenhum ritual complicado. Apenas fé, oração e algumas atitudes práticas. Bora lá? Antes de tudo, o que significa consagrar a casa ao Senhor? Muita gente pensa que é só orar e pronto. Mas consagrar é separar e dedicar a Deus. É como dizer: Senhor, essa casa não é só um prédio de tijolos, mas um lugar onde o teu nome será glorificado. Na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele fala lá no finalzinho: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a gente decide entregar o lar a Deus e Ele toma conta. Agora vamos pensar assim: será que a nossa casa é um lugar onde Deus se sente à vontade? Ou será que tem coisas ali que entristecem a presença dele? Ore e dedique a sua casa a Deus. Se não sabe orar, converse com Deus. Orar é tão somente uma conversa. Você vai conversar com Deus falando sobre a sua casa. Talvez até se tem algo que te incomode nela. Se tem algo que você gostaria de fazer, sabe? Conversar ali com Deus, no secreto. Você e Deus, no seu quarto. Comece com uma oração sincera. Não precisa de palavras difíceis. É só abrir o coração. Algo como: Senhor, essa casa pertence a Ti. Vem habitar aqui. Traz Tua paz, Tua luz. Que tudo que não te agrada saia agora, em nome de Jesus. Você pode fazer isso em voz alta. Chamar algum membro da sua família, um filho, uma filha, seu esposo, e convidar o Espírito Santo para entrar no ambiente e transformar. A gente precisa cuidar do que entra no nosso lar. Isso inclui coisas físicas e atmosféricas. Tem coisas que carregam uma energia ruim, sabe? Pode ser um item que te lembra um passado doloroso, ou até objetos ligados a práticas espirituais erradas. O que a gente assiste, escuta e fala dentro de casa influencia o ambiente. Será que há coisas abrindo brechas espirituais em nossa casa sem a gente perceber? Não é sobre viver em uma bolha, e sim criar um ambiente onde Deus se sinta bem-vindo. Muita gente pergunta, né? Preciso mesmo ungir a minha casa? Na minha opinião, se você crê, faça. Se você não crê, não faça. É simples. Pega um pouquinho de óleo, pode ser azeite consagrado em oração. Passe um pouquinho nas portas, nas janelas, enquanto você ora, declarando que a sua casa é território santo. Expulse tudo que for contrário à paz de Deus. Que toda obra do mal saia em nome de Jesus.
Isso não é superstição, gente. É um ato de fé, como vemos na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, versículo 7, quando Deus mandou o povo marcar suas portas para proteção. O que faz uma casa se manter cheia da presença de Deus? Simples: oração e palavra. Separe um tempinho, pode ser 5 minutinhos por dia, para orar pela família, pela casa. Procure ler a Bíblia junto com alguém que mora com você. Se você mora sozinha, faça seu devocional e coloque louvores para tocar ou cante, se você souber. Quando Deus habita em um lugar, o ambiente muda completamente. E eu sou prova viva disso. Você já percebeu como uma música muda o clima de um lugar? Já, né? Imagina os louvores cheios de unção, derramando a graça de Deus na tua casa. Isso faz toda a diferença. Crie uma playlist e deixe ela tocando na sua casa. Pratique a gratidão em família. Antes de dormir, cada um diz algo que foi grato naquele dia. Isso não só muda o ambiente espiritual, como fortalece os laços familiares. Agora eu quero compartilhar o meu testemunho com você, para que você também seja impactado pelo que aconteceu na minha vida, na minha casa. Fazia muito tempo que eu havia perdido o desejo de cuidar do meu lar. Não ligava mais para minha casa, eu era altamente bagunceira, desorganizada, tudo, um conjunto de coisas, né? Eu não ligava muito para isso, sabe? Eu não me importava se eu ia dormir com a cama cheia de roupa, se eu não tinha varrido a casa, se estava tudo de cabeça para baixo. E a minha casa era um ateliê de artesanato. Aí imagina aí, cheio de coisas espalhado pela casa. Eu praticamente não tinha casa arrumada, assim, eu não tinha nada. Não tinha, eu posso dizer que eu não tinha uma casa, porque não era uma casa, né? Era assim, eu não tinha móveis, eu não ligava, também não estava nem aí. Eu vivia muito depressiva, eu vivia muito angustiada, eu chegava em casa, me dava um desespero, uma angústia, eu queria estar no meio do mundo. Eu não gostava da minha casa. Por diversas vezes eu chorei muito, porque eu odiava a minha casa. A minha casa, ela é uma casa própria, é a casa que os meus pais moraram. Na realidade, a primeira casa que meu pai comprou foi essa, e ele dividiu, ela é muito grande, ele dividiu, né? Eu moro embaixo, dividiu em 2 casas, de cima e embaixo. Aí eu moro embaixo e o meu irmão mora em cima, meu irmão mais velho. Aí tem meu outro irmão, que meu pai, graças a Deus, também conseguiu dar outra casa para ele, né? E meu pai também tem a casa dele, claro. Sim, Deus abençoou ele, né? Ele prosperou, graças a Deus, e conseguiu dar uma casa para cada filho. Graças a Deus. Sou muito grata a Deus por isso, né? E assim, eu não dava valor ao que eu tinha. Eu tinha muitas amigas que diziam para mim assim: amiga, pelo amor de Deus, tu tem uma casa grande, uma casa boa, ajeita a tua casa. Mas eu não queria saber, sabe? Eram muitas coisas que eu fazia que eu dava brecha, né? Como eu falei no início do vídeo, eu dava brecha espiritual para que o inimigo pudesse entrar na minha vida, na minha casa e mexer comigo, me deixar triste, desanimada. Então eu, cansada daquela vida, né, da minha casa ali de cabeça para baixo, de não ter uma casa decente, arrumada, organizada, cansada de ser bagunceira, de ser desorganizada, de não ligar para nada, eu comecei a orar, conversar com Deus. Eu fiz um propósito. Eu não lembro agora de quantos dias foi, mas eu fiz um propósito. Aí toda noite eu louvava hinos da harpa,
né? Eu cantava porque eu era da igreja desde adolescente, então eu sei os hinos da harpa, eu já estudei a Bíblia. Então, assim, eu decidi fazer um propósito e pedir a Deus a libertação na minha vida, né? Que Deus me libertasse de todo o mal que tivesse em mim, na minha casa. E pedir a Deus para fazer uma limpeza espiritual na minha casa, né? Então, toda noite eu cantava 7 hinos da harpa, lia a Bíblia, o Salmo 91 e orava, clamava o sangue de Jesus, orava em pé aqui no meio da casa, passava a mão nas paredes, em todo canto. As paredes da minha casa eram tudo sujas de tinta, porque eu passava o pincel, que eu pintava quadro, passava o pincel nas paredes, aí você imagina aí como era, né? Enfim, eu lembro que eu fiz essa campanha, eu comecei a orar, né, esse propósito, comecei a orar e eu anotava no caderno os hinos da harpa, eu ia marcando com os pauzinhos, quantos hinos eu tava cantando, né? Marcava ali, colocava a palavra, né, o que eu tinha lido ali na Bíblia. E às vezes, quando eu sentia assim Deus falar ao meu coração, eu escrevia ali também. Eu vou até procurar esse caderno, que eu tenho tudo anotadinho. Aí fiz esse propósito aí de tantos dias, que eu não me lembro os dias direitinho para dizer. E eu cheguei a me emocionar, porque eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Eu tinha a mania de dormir lá na garagem, numa rede. Eu armava uma rede, porque o meu quarto era sempre de cabeça para baixo. Era muito bagunçado, eu não conseguia dormir no meu quarto, então eu dormia numa rede na garagem. Por aí você tira, né? Eu lembro de um dia, em meio a esse propósito que eu estava fazendo, eu lembro que eu estava dormindo lá na rede e eu escutei um barulho na casa. E era um barulho, uma movimentação, como se tivesse bastante pessoas assim, dentro de casa. Tinha várias pessoas, né? E eu senti uma presença aqui, eu senti do lado da minha rede, eu senti algo aqui, como se tivesse uma pessoa em pé do lado da minha rede. Só que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia abrir meu olho, e eu ficava ali tentando me mexer, como se estivesse paralisado. Aí eu comecei a orar, até que eu abri meu olho, aí eu levantei um pouquinho assim, né, baixei assim a beirada da rede, a ponta da rede, e dei uma olhada para dentro de casa. Como eu estava na garagem, eu conseguia ter a visão da casa todinha, né? Quando eu olhava para dentro de casa, a visão que eu tive foi como se tivesse vários homens. Eu não via bem que eram homens, mas eu via que eram várias pessoas, né? E tipo como se minha casa estivesse em obra, né? Como se tivesse um mexendo ali na parede. Eu tô toda arrepiada contando aqui, ó. E tipo, cada pessoa que eu via estava fazendo alguma coisa diferente. Eu escutava o barulho e eu ficava assim, na rede, tentando entender o que era aquilo, né? Eu falo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E depois eu dormi. Aí eu acordei, olhei assim pra dentro de casa, meio que sem entender o que é que tinha acontecido, né? E passou. Foi passando, aconteceu muitas coisas depois do propósito, muitas coisas mesmo. Passei por momentos bem difíceis, mas o mais importante, hoje eu entendi o que foi ali, aquela visão que eu tive, eram os anjos do Senhor trabalhando na minha casa, né? Tava ali já fazendo aquela limpeza na minha casa. Eu me emociono porque é muito forte. É muito forte, é só para quem crê. Quem não crê tá perdendo, mas quem crê tá na bênção. E hoje eu enxergo que ali já eram os anjos do Senhor trabalhando, né? Porque eu tava fazendo propósito, pedindo a Deus de todo o meu coração, que Deus tirasse toda a impureza da minha casa, tudo aquilo que não agradasse a Ele. E foi muito maravilhoso. Hoje, se você olhar aqui nos meus vídeos, eu já fiz um tour pela minha casa. Minha casa é outra casa. Eu amo a minha casa hoje. Eu quase não saio mais de casa porque eu amo estar na minha casa. Em cada cômodo da minha casa eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Eu moro sozinha com a minha filha hoje. Minha filha hoje mora comigo. Olha, foi assim um negócio tão tremendo, essa transformação que Deus fez na minha casa, sabe? Depois do propósito.
que até a minha filha vai morar comigo, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, mas eu não conseguia, porque minha filha já é adolescente, morou com os meus pais um bom tempo, e ela ficou muito rebelde, e a gente é muito parecida uma com a outra, e tipo assim, em termos de temperamento, e a gente não conseguia conviver, né? A gente brigava muito. Enfim, acabou que a gente hoje mora junto, graças a Deus, para a glória de Deus. Nossa vida é outra, totalmente diferente. A gente briga, claro, mas nada se compara às brigas que a gente tinha. E tipo, eu tinha a mania de expulsar ela de casa quando eu ficava com raiva e tal, e sabe, eu mudei muito aí também. Ela também mudou bastante. Deus trabalhou não só na minha casa, como na minha família. E isso para mim é uma vitória muito grande. Por isso que eu digo, se na sua casa tem algum filho, algum irmão, um pai, alguém que dá trabalho, sabe? Que seja com álcool, com drogas, que seja com prostituição, né? Que seja com o que for. Ore, faça um propósito. Como é que faz um propósito? Se você tiver dúvida, comenta aqui. Eu vou ter o prazer de lhe ensinar. Se eu ver que vocês têm interesse de saber como fazer um propósito, né, para Deus agir na sua casa, na sua família, eu faço outro vídeo explicando como eu fiz o meu propósito, como você pode fazer o seu. E pode ter certeza, nenhuma oração fica sem resposta. O problema é que a gente quer a resposta do nosso jeito, no nosso tempo. Mas não é. É no tempo de Deus e no jeito que Ele sabe fazer. Deus sabe aonde agir, o que mexer, o que tirar, o que colocar para que aconteça as coisas. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então o meu testemunho é esse. Hoje espero que você seja impactado, né? E creia que pode sim, a sua casa pode ser transformada, basta que você faça essas coisas. Eu me emociono, eu fico assim, elétrica, sabe? Porque é um negócio muito maravilhoso na minha vida. Assim, eu sou muito grata a Deus, muito. O quanto a minha vida mudou, a minha casa é uma paz tão grande que tem hora que eu olho assim, a minha filha sai, eu fico sozinha e eu fico assim, eu me sinto tão bem, tão feliz, mesmo sozinha. Ai, eu sinto assim, a tranquilidade. Aí eu fico conversando com Deus, ou às vezes eu fico lendo, ou às vezes eu vou assistir alguma coisa, sempre vigiando, né? Às vezes a gente vacila um pouquinho, assistir algo que nem percebe que deu ali uma brechinha, né? Mas ore, esteja sempre em oração pela sua casa e a sua vida e da sua família. E é isso. Se você gostou do meu testemunho, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de responder, tá? Não esquece, se inscreve aqui no canal, ó. Se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. E dá o teu like aí, ó. Certo? E é isso. O vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. E espero que de uma certa forma esse vídeo dê assim uma transformada na sua vida, na sua casa. Não só pelas coisas que eu falei no início, mas pelo meu testemunho também, né? E é isso. Beijo. Fique com Deus.